Fala pessoal, GM Evandro aqui, voltamos com mais um vídeo da nossa série sobre aberturas, onde eu te explico aqui como jogar determinadas aberturas e defesas. E esse vídeo de hoje é um vídeo especial para você que é um jogador agressivo, para você que gosta de sacrifícios e ver partidas de ataque, porque hoje eu vou ensinar nesse vídeo aqui como jogar a abertura mais agressiva do xadrez, que é o Gambito do Rei. O Gambito do Rei foi uma abertura muito popular no período romântico do xadrez. Então, naquele período onde jogava o Morph, até antes do Morph, as partidas do Greco, até chegar ali no Steinitz, os jogadores eles jogavam de uma forma muito agressiva. Então, se você buscar as partidas desse período, basicamente o que os jogadores tentavam fazer era sacrifício, sacrifício e dar mate. Nem sempre dava certo, mas era isso que o pessoal tentava fazer nessa época, no período romântico do xadrez. Então tem partidas lindas, né? Partidas cheias de sacrifícios, cheias de capivaradas também, cheias de sacrifícios furados, mas eram partidas muito interessantes. E o Gambito do Rei era a abertura mais popular, porque no Gambito do Rei surgem posições complicadas logo nos primeiros lances. E dependendo, pode até acontecer da partida acabar em poucos lances, porque entra numa luta ali muito tática, muito agressiva, e um erro pode custar a partida. Bom, então vamos ver como é esse Gambito do Rei, então, como jogar essa posição. Eu quero te explicar aqui com algumas análises, algumas das ideias principais, para você que tá querendo jogar essa abertura. E se de repente você não é o tipo de jogador que joga o Gambito do Rei, eu tenho certeza que você vai se divertir bastante com as análises e de repente você pode até testar em alguma das suas partidas também. Bom, mas antes de começar aqui, galera, se vocês gostam dessa série aqui sobre aberturas, se você quer ver mais vídeos sobre aberturas aqui no canal, já deixa um like aqui no vídeo para eu saber que você tá gostando dessa nova série, essa série Aprendendo Aberturas, e deixa nos comentários também o que você achou desse vídeo, o que você tá achando da série e qual abertura você quer ver num próximo episódio. Porque a ideia é que toda semana eu libere um vídeo novo sobre aberturas. Combinado? Bom, então bora começar aqui. Bora começar as análises. O Gambito do Rei, ele começa com o lance 1 E4, E5 e agora as brancas fazem o lance F4, sacrificando um peão. E qual que é a ideia desse sacrifício? Primeiro tomar uma água aqui antes que eu fique com voz, sem voz e comece a tossir sem parar nesse vídeo. Mas vamos lá. F4. O que as brancas querem com esse lance aqui? Depois do lance F4, o branco está sacrificando um peão. Então é o que nós chamamos de um gambito. Quando você sacrifica um peão, assim, esperando ter uma compensação por esse peão sacrificado. E essa compensação, ela pode ser o quê? Na maioria das vezes, ela vai ser uma vantagem no desenvolvimento. Então você vai conseguir desenvolver as suas peças mais rápido. E no Gambito do Rei, além disso, as brancas estão sacrificando um peão, que é um peão lateral, por um peão central. E com isso, as brancas esperam ficar com o maior controle do centro. Então, no sonho das brancas, né, na posição dos sonhos, as brancas querem colocar os peões aqui em E4 e D4, ficando assim com um forte centro de peões. Porque se a gente imaginar, assim, qual que era aquela posição onde... a posição ideal do jogo na abertura, né? Quando você aprende a xadrez, você aprende aqueles 10 melhores movimentos na abertura. Então, o que o branco quer fazer? Ele quer colocar os peões no centro, né? Vou só passar lances aqui de pretas. As brancas vão colocar os peões no centro e desenvolver todas as peças também controlando esse centro, né? Colocar o rei em segurança e centralizar as torres, colocando as torres em E1 e D1. Então, por que eu tô te mostrando isso daqui? Porque a ideia básica do Gambito do Rei é conseguir isso. Por exemplo, depois de F4, E por F4, D4, se as pretas jogarem de uma forma passiva, as brancas vão simplesmente recuperar o peão e começar a desenvolver as peças, colocando as peças para as casas centrais. Então, aqui vamos buscar jogar com bispo C4, roque, dama D2 e trazer a torre de A para E1, porque a coluna F ela já está aberta, então depois do roque as brancas já vão colocar essa torre em jogo. Então esse seria o sonho das brancas no Gambito do Rei. É claro que as pretas
não vão permitir isso, pelo menos vão tentar dificultar isso, né? Porque, por exemplo, fazer o lance D4 agora é possível até, mas as pretas já podem jogar dama H4 cheque, porque o lance F4, ele tem aí a vantagem de trocar um peão lateral por um peão central, mas por outro lado, ele tá enfraquecendo bastante o rei, ele enfraqueceu bastante essa diagonal, e as pretas podem já jogar um dama H4 cheque, que o branco vai ter que responder com rei E2. É possível até jogar isso. Tem aqueles jogadores ainda mais agressivos que o normal, que gostam de jogar dessa forma. Tem até uma partida muito famosa do Steinitz, onde ele joga mais ou menos assim, onde ele permite o dama H4 cheque, fica com o rei no centro e depois começa a ganhar tempos em cima dessa dama e o preto não consegue atacar esse rei no centro. Mas é pra galera que gosta de emoção mesmo, né? Que não tem medo de nada, que vai jogar aqui com o rei no centro. A variante que eu quero mostrar aqui pra você é uma variante conhecida como o gambito do cavalo do rei, que é quando as brancas respondem com o cavalo F3, desenvolvendo o cavalo, e assim evitando o dama H4 cheque. Existe também o gambito do bispo do rei, que é com o bispo C4, que ele permite o dama H4, que o branco tem que responder com o rei F1. Já dá pra perceber nessas primeiras posições que você tem que gostar de emoção, né? Muitas vezes o branco joga aí com esse rei no centro. Mas eu quero mostrar aqui o cavalo F3, evita aí o dama H4. E agora as brancas querem fazer D4, ficando aí com o centro de peões e podendo recuperar o peão de F4. Então aqui é a variante mais crítica, aquela mais jogada, que é nela que nós vamos aprofundar, né? Porque mesmo quando joga F4 tem outras opções. Mas a gente, nesse vídeo aqui, a gente vai aprofundar no E por F4, que é aceitando o gambito do rei. E depois tentando defender esse peão fazendo G5, né? Se de repente vocês gostarem muito aqui desse gambito do rei e quiserem mais vídeos, a gente pode de repente ir aprofundando e ter mais vídeos aqui sobre o gambito do rei. Mas nesse primeiro, para apresentar aqui a abertura para você, nós vamos começar com o gambito aceitado aqui, né? Tomando em F4 e defendendo com G5. E agora, nesse momento, existem opções. Por exemplo, a H4 é uma opção que é bastante jogada. Por exemplo, o Nepomniachtchi, que vai jogar agora o match pelo Campeonato Mundial. Ele começou a jogar várias partidas com o Gambito do Rei, especialmente partidas rápidas. Ele fez até um curso sobre Gambito do Rei. E ele joga mais dessa forma, cavalo F3 e H4. Eu acho que o nome desse gambito é Kieseritzky, que é um jogador lá do período romântico que fez algumas análises, jogava esse tipo de variante. Mas o que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo é uma opção ainda mais agressiva, né? Como eu disse aqui no início, é a variante mais agressiva, a abertura mais agressiva que eu conheço, que é um gambito conhecido como Gambito Múzio, onde as brancas vão desenvolver agora o bispo para C4, atacando assim o ponto mais débil da posição das pretas, que é o ponto F7. E acontece o seguinte, o bispo ele vai ficar muito ativo em C4, a gente vai ter várias possibilidades de ataque em F7, aproveitando que o preto ele tá mal desenvolvido, tá com o rei no centro. Só que esse lance, ele além de envolver o sacrifício de peão, ele vai envolver um sacrifício de peça. Então as brancas vão sacrificar uma peça inteira logo na abertura. Porque depois do lance G4, as pretas ameaçam o cavalo de F3, e se tirar esse cavalo, por exemplo, para E5, o preto pode jogar dama H4 cheque. Então quando chega o G4, a ideia do Gambito Múzio é sacrificar esse cavalo jogando roque. Então G por F3 e agora dama por F3. Bom, e aí? O que você acha dessa posição aqui? A gente tá no lance 6 e as brancas já sacrificaram uma peça inteira na abertura. E em troca do quê? O que as brancas conseguiram com isso? O branco tem uma vantagem enorme no desenvolvimento, então dá para perceber que o preto não tem nenhuma peça desenvolvida. E o branco já conseguiu desenvolver as peças, colocar o rei em segurança. Então a torre já tá jogando, a dama tá jogando, o bispo também. E as brancas podem também ficar com o centro de peões, jogando com D4, cavalo C3, bispo por F4. E isso é uma compensação muito grande pela peça sacrificada.
E surge uma posição que é extremamente difícil de jogar para os dois lados agora. Porque apesar do preto ter uma peça a mais, as pretas precisam jogar de uma maneira muito precisa para não levar um ataque direto ao rei que tá aí no centro, o rei que tá em E8. Então eu vou mostrar aqui algumas das variantes que poderiam surgir nessa posição. Já dá para perceber que se você não... Para você jogar um Gambito do Rei, você não pode ter muito apego às suas peças, né? Então, você vai ter que sacrificar material mesmo para manter essa sua iniciativa. Aqui, basicamente, é um jogo onde você tem que atacar, você é obrigado a atacar para ter compensação pelo material sacrificado. Então, aqui, dama por F3, o lance mais jogado é dama F6, para defender, assim, o peão de F4... E, claro, no caso de dama por F4, já vai trocar as damas, simplificar a posição, e aí a compensação das brancas desapareceu. Então, nesse tipo de posição, onde você sacrifica material, você vai jogar pelo ataque. Então, você não está interessado em simplificar a posição. Já o jogador de pretas, ele quer sim simplificar. Bom, então, aqui depois de dama por F6... Só ver aqui algumas outras opções. Dama F6 eu acho que é o lance mais natural. Mas, por exemplo, numa partida do Nakamura de brancas contra o Andrei Kim, é uma partida de blitz entre esses dois fortes grandes mestres, né? Jogadores aí acima dos 2.700 e o Naka jogando aí um gambito do rei. O Andrei Kim jogou bispo H6, defendendo o peão de F4. Então o Naka simplesmente jogou com D4, ficando com o centro. Dama H4, cavalo C3, o Naka seguiu desenvolvendo as peças, cavalo C6 e agora cavalo D5. Então a ideia dele é que ele ameaça cavalo C7 duplo e ele quer jogar com C3, fortalecendo o centro. E é interessante ver essa partida do Naka, que ele joga como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse uma peça a menos, né? Na partida jogou rei D8 para defender, C3 defendendo o peão de D4, D6 e agora cavalo por F4. E essa posição, se você analisar, por exemplo, com o computador, você vai ver que o computador ele já dá vantagem para as brancas. Então é muito interessante ver isso, né? Que apesar de ter a peça por um peão só, o branco está numa posição melhor. Isso porque o rei preto ele tá no centro e as pretas ainda não conseguiram desenvolver as peças. Vão gastar muitos tempos para terminar esse desenvolvimento. E o Naka ele venceu essa partida. Então esse é um exemplo interessante só para ver o espírito dessa variante. Mas dama F6 é o lance mais forte mesmo. E agora as brancas vão seguir aí jogando dessa forma romântica, essa forma bem agressiva, fazendo aqui o lance E5, sacrificando assim mais um peão. E a ideia é abrir a posição, porque quanto mais a posição estiver aberta, maiores são as chances do ataque branco chegar. Então, dama por E5. E aqui eu quero te mostrar duas possibilidades interessantes, tá? A primeira delas é para aquele jogador extremamente agressivo. E a segunda eu ia falar, se você quer jogar de uma maneira mais posicional, se é que é possível jogar de uma maneira mais posicional, esse tipo de posição. Mas a primeira variante é sacrificando mais uma peça, jogando bispo por F7. Assim você vai sacrificar duas peças logo na abertura. E a outra opção é jogar com D3, que o branco quer simplesmente desenvolver as peças, jogar bispo por F4 ganhando tempo na dama, cavalo C3, torre de A1 e colocar assim todas as peças em jogo para então começar a atacar o rei das pretas, né? Primeiro vamos ver aqui o bispo por F7, rei por F7 e agora as brancas seguem com D4, sacrificando mais material, né? Então aqui o objetivo é simplesmente esse, abrir a posição e chegar no rei das pretas. Se o branco conseguir dar mate, beleza, deu tudo certo, valeu ter sacrificado as peças. Se não, o branco ele vai ficar com muito material a menos, vai acabar ficando perdido. Então você tem que atacar, tem que jogar dessa forma. Então D4, dama por D4, e foi jogada uma partida pelo Alexei Shirov, um dos jogadores aí mais agressivos aí da história do xadrez, né? Um jogador conhecido aí por colocar fogo no tabuleiro, né? O discípulo aí do Tal. O Shirov jogou essa posição numa partida de torneio. Ele já grande mestre, né? Então, dá pra ver que o Shirov não tinha medo de nada. E ele jogou essa posição sacrificando a peça, jogando D4. E aqui depois de dama D4 ele faz bispo E3.
aproveitando assim para desenvolver o bispo com ganho de tempo em cima da dama. Não dá para tomar em E3 porque tá cravado. E aí, por exemplo, na partida do Shirov veio o lance dama F6, que eu acho que é o lance mais natural de fazer, mas já é um erro. Porque depois de bispo por F4, o branco tem a ideia de jogar cavalo C3 e cavalo D5. Assim desenvolvendo a peça, ganhando tempo em cima da dama. E a coluna F ela tá aberta. Se essa dama ela sai de F6, então o branco já pode ter um ataque direto contra o rei negro. Por exemplo, na partida do Shirov, seguiu com rei E8, cavalo C3, cavalo C6, cavalo D5, já tocando na dama, dama G6 e agora a torre de A E1. E é interessante ver que as peças das pretas não entram em jogo, né? Então o Shirov ele não deu tempo do preto conseguir desenvolver. Seguiu bispo E7, bispo D6, que é uma bomba esse lance, né? Ameaça aqui dama F8 mate, já aproveitando que esse bispo ele tá cravado. Rei D8, e aqui tem um arremate bem bonito nessa partida do Shirov, que ele faz dama F8 cheque, bispo toma e bispo toma C7 mate. Então, às vezes, acontece esse tipo de coisa no Gambito Múzio, né? Essa variante do Gambito do Rei, né? Uma partida linda aí do Shirov. Mas, claro, existe melhores defesas aqui para as pretas. Não é fácil jogar a posição, especialmente se você estiver buscando os lances no tabuleiro, né? Então, uma coisa que eu te convido você a fazer é tentar pensar por conta própria nessa posição antes de colocar no computador. Se você colocar no computador, você vai ver que o computador ele encontra defesas para as pretas. Mas na prática, você encontrar os lances no tabuleiro não é uma tarefa simples aqui, né? Por exemplo, depois de bispo E3, dama F6 me parece um lance muito natural. E quando o bispo F4, o branco já está numa posição onde ele tem grande compensação, né? O branco já não está pior de forma alguma nessa posição, mesmo com duas peças a menos, né? Aqui depois de dama D4, bispo E3, o melhor lance seria jogar com dama G7. Tomar em B2 também interroga, também perde esse lance por conta de dama F4. E agora, bom, se tirar o rei tá levando mate. E se jogar dama F6, por exemplo, dama C4, e aqui o branco tá ganhando a dama. Não só a dama, né? Tá caindo o bispo aqui em C8 também. Agora a dama ela tá cravada. Então a melhor defesa, depois disso, seria jogar bispo E3, dama G7. Dama G7 seria a melhor opção aqui das pretas. Bispo F4, cavalo F6. Bispo E5, bispo E7. E agora, depois de cavalo C3, apesar do branco conseguir recuperar material, o preto, jogando aqui de uma forma precisa, ele consegue se defender e manter uma vantagem aqui, né? Isso analisando com o computador. Por exemplo, depois de D6, bispo F6, cavalo D5, cavalo D7 forçado para defender F6. E agora a torre de A1 ameaça a torre E7 ganhando. E nesse momento o preto tem que achar um lance que é único aqui para não ficar perdido, que é o lance torre E8. Já devolvendo o material. Torre por rei por, cavalo C7, rei D8. Cavalo... na verdade rei D8 leva cavalo E6, né? Aqui cavalo C7 tem que voltar o rei para E7. E aí cavalo A8 e agora rei D8. E essa posição, o preto conseguindo devolver ali o material, é uma posição que o computador já prefere jogar de pretas, né? Mas é isso, o preto tem que jogar com muita precisão, né? Tem que encontrar os lances aqui para conseguir se defender. Essa é uma das variantes críticas aí quando o branco sacrifica em F7, tá? E a outra maneira de jogar essa posição, depois de dama F6, E5, dama por E5, é jogar aqui com D3, que é a possibilidade que eu disse que seria assim mais posicional, onde o branco simplesmente continua desenvolvendo as peças, acreditando nessa compensação a longo prazo aqui pelo melhor desenvolvimento das peças, né? Então, depois de D3, as brancas querem jogar bispo por F4, bispo H6 faz todo sentido, porque se agora bispo F4 simplifica, o branco não quer isso, cavalo C3, cavalo E7 para conseguir desenvolver e rocar, é um lance bem natural, bispo D2, e a ideia das brancas é trazer a torre de A para E1 agora, roque, e agora a torre de A1, colocando assim todas as peças em jogo. E o branco ele tem que aproveitar agora para conseguir atacar o rei das pretas, enquanto o preto não desenvolve as peças na ala da dama.
Então aqui, por exemplo, depois de torre de A E1, dama C5 cheque seria uma opção, é um lance que foi bastante jogado já. Basicamente, 2 lances foram jogados nessa posição. Dama C5, que é a melhor, e o outro é dama F6, que já perde imediatamente. Porque aqui as brancas podem jogar torre toma E7, sacrificando mais material. Dama toma E7 e agora cavalo D5. Dama C5 cheque, rei H1. E essa posição depois de rei H1 é uma posição onde o branco ele tá ganho. Apesar do branco ele ter uma torre inteira a menos, o ataque das brancas chega muito rápido por conta da vantagem que tem no desenvolvimento. Aqui, por exemplo, digamos que joga um lance como bispo G7 para defender um cavalo F6, dama H5 ameaçando um descoberto, ganhando a dama. Por exemplo, D6, torre por F4... E é muita peça chegando aqui no rei das pretas, tá vendo torre H4 já. Por exemplo, se C6 ataca no cavalo, torre H4 já tá ganhando. O branco já tem um ataque decisivo. Outra possibilidade, vamos imaginar que jogue um D6, bispo C3, agora o bispo entra em jogo pela outra diagonal. E ameaçou o cavalo F6, se agora troca os bispos, dama pro F4. E o branco segue atacando com calma aqui a posição, porque as peças estão chegando aqui já. Por exemplo, depois das trocas, cavalo D7, torre F3, passando a torre pela terceira, torre H3, e já está com ameaças imediatas aqui, como dama H6, até mesmo torre para H7, pode ser uma ideia. Aqui o branco já tem uma vantagem decisiva, né? Então aqui depois de torre de A1, melhor lance aqui das pretas seria jogar um dama C5 cheque, talvez dama D4 seja uma opção também. Dama C5, rei H1. E agora cavalo de BC6. E essa é uma posição que eu comecei a fazer algumas análises aqui. Onde o branco ele tem que jogar agora bispo por F4 mesmo. E nesse momento o preto tem que começar a acertar alguns lances, né? Por exemplo, trocar em F4, que a princípio parece bom porque está simplificando, já é um grave erro. Porque depois de dama por F4... as brancas estão passando as peças já para o ataque, com cavalo E4, cavalo F6, torre E3, torre G3. Tem a ameaça imediata de jogar bispo por F7, quando o rei H8, dama F6 mate. E o ataque das brancas aqui ele é muito forte. O branco tem mais do que compensação pela peça sacrificada. E aqui, depois de bispo F4, se bispo G7, então bispo E3, atacando a dama, dama A5... e bispo por F7, rei H8 e agora cavalo E4. Essas são algumas análises que eu fiz, vendo aqui algumas partidas que foram jogadas nessa posição. Fiz algumas análises com o computador também. E é uma posição que é bem complicada de jogar. O branco ele tá com a peça a menos, tem apenas um peão pela peça. Mas eu acredito que ainda é uma posição com jogo, né? Porque, por exemplo, depois de cavalo G5, tem as ideias de dama H5, H6, dama H5, bispo F5, e chegamos nessa posição aqui, onde o computador ele começa a ali dar uma vantagem bem grande, dá uma vantagem grande para as pretas, mas com apenas 2 lances, né? 2 lances, assim, que para o preto conseguir se defender. Eu lembro que cavalo D8 era uma possibilidade, cavalo D5 era um lance também. E daí o preto ele tá conseguindo se defender nessa posição, e aí quem tem que achar lances aqui é o branco, mas ainda assim é uma posição confusa, né? Uma posição que não é tão simples assim de jogar. Por exemplo, um dos lances que é cavalo D5... C3, cavalo F6, dama H4, essa posição ainda não parece tão simples de jogar aqui de pretas, né? Tem muitas peças aqui na ala do rei, esse peão de H6 pode ser um alvo em algum momento, né? Com ideias, por exemplo, de tirar o cavalo, bispo B3 com cavalo F7, bispo por H6... Então, ainda pode ter algumas complicações aqui na posição. E é claro, isso aqui que eu tô mostrando é seguindo todos os lances do computador, o computador se defendendo. Então, assim, na prática, né, dá pra jogar esse tipo de posição. Como eu disse, você tem que gostar de emoção, você tem que gostar de jogar um xadrez agressivo mesmo, porque você tem que atacar, você é obrigado a atacar para manter o equilíbrio.
E essa eu acho que é uma das aberturas realmente mais agressivas que você tem à disposição. Então a galera que joga, gosta de jogar gambitos, gosta de sacrifícios, fica aí uma opção, Gambito Múzio, né, uma das opções mais agressivas. Eu acho que ela vai funcionar bem, especialmente quando você for surpreender o seu adversário não estiver esperando esse tipo de abertura, então ela pode ser realmente muito efetiva. Se o seu adversário agora estiver super preparado, estiver preparado com o computador, então pode ser que ele consiga entrar numa dessas variantes que eu mostrei, numa dessas melhores defesas. Mas faz o teste aí, joga o Gambito Múzio em algumas das suas partidas e depois me diz aí o que aconteceu, se deu certo, se conseguiu dar mate no adversário, se acabou as suas peças. Depois me diz aí nos comentários. Mas essa é a abertura que eu queria te mostrar aqui hoje. É uma abertura que muita gente pediu, o Gambito do Rei. Então fica aí algumas ideias de como jogar essa posição. E se você quiser buscar partidas de alguns jogadores, como eu disse, Nepomniachtchi é um nome agora que tem jogado essa variante. Você vai encontrar partidas do Naka jogando também. E se você buscar partidas mais antigas, partidas do passado, lá naquele período romântico do xadrez, você vai encontrar partidas do Morph, Steinitz. Então você vai encontrar muitas partidas também nessa abertura, beleza? Bom, espero que você tenha gostado, então, tenha se divertido com essas análises, esses sacrifícios. E depois me diz aí o que você achou, beleza? Vamos então encerrando por aqui e até a próxima.